Mateus 10, 24 ao 39. Vê se tem alguém sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele, com ela. Amém? Misericórdia. Amém? A palavra do Senhor então nos diz assim, versículo 24, vamos ler de forma responsiva. Eu leio os pários, os amados, os ímparos, até o 39. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Senhor, nós te louvamos por tudo que já fizemos até então. Obrigado porque acreditamos que o Senhor tenha ouvido nosso louvor e apesar de nós, o Senhor se alegra com aquilo que fazemos para o Senhor. Nesse momento, Deus, traga o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa mente voltada para aquilo que é do Senhor. Tira, desfaz todo o plano e projeto do diabo de tirar a nossa atenção à Tua palavra. Renova nossas forças, renova o ânimo daqueles que estão cansados, porque de fato estão exaustos. Mas o Senhor, nesse momento, pode renovar a força, pode tirar o sono, pode trazer entendimento na Tua palavra para mudança de vida, para transformação de vida. Em nome de Jesus, seja sobre nós. Nos abençoe nesse momento, Pai, mais uma vez, clamamos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu não sei quantos já assistiram o filme Robin Hood, essa nova versão aí com Russell Crowe, né? Mas eu estava a semana passada assistindo ele e achei interessante a frasezinha, que é a frase mais vista no filme, e é o motivador no filme, né? Por tudo que aconteceu, ou a origem das coisas, que é essa frase aí. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Lutem. Lutem, lutem novamente até cordeiros virarem leões, né? O que eles virem leões. E aí, essa é uma frase motivadora para o filme. Ele chega, todo mundo conhece a história e tal, e aí
o pai dele que faleceu lutando por esse ideal, e aí aquela criança que nasce por esse ideal, né, que luta, que entende, que quer que as coisas mudem pensando nisso. Lute novamente, até que cordeiros se tornem leões. Porém, a história lá, o cordeiro virar leão, é algo interessante. Eu sei que na hora alguns choram porque está lutando por alguma questão na vida, alguns se emocionam porque falam assim, nossa, eu tenho que lutar novamente. Só que eu achei interessante a parte do porquê a luta. Por que tem que lutar? E num discurso ele diz, ou conclama o povo dizendo o porquê disso. Porque cada um daquele reino tinha que fazer da sua casa o seu palácio. Porque tinha que fazer da sua casa o seu palácio. Porque tinha que fazer da sua família o seu reino. Porque tinha que fazer da sua moradia o lugar que ele tinha que defender. E que tinha que ter o melhor para eles. É interessante olharmos o livro de Mateus e especialmente essa parte, o capítulo 10. Aí comecei a olhar um pouco mais e, assim como o livro de Mateus, a preocupação maior do escritor, do autor, é defender, né, que Jesus é a profecia, o Messias que havia de vir, esse é Jesus. A preocupação de Mateus é essa. Mas é muito interessante quando ele chega aqui no capítulo 10, e ele de fato ele discerne todo o capítulo 10 sobre os discípulos. Ele fala o capítulo 10 inteiro sobre os discípulos. Se você voltar a página aí e olhar um pouco, você vai ver. Ele vai falar sobre a escolha dos discípulos, as instruções do Senhor para com os discípulos, as admoestações, os estímulos, as dificuldades e as recompensas. E olhar esse âmbito, ou esse desejo de Mateus de trazer tudo isso com relação aos discípulos do Senhor, gera no nosso coração um desejo de pensar um pouco mais sobre o que nós somos. Para que nós somos chamados? Você foi chamado para quê? Nós fomos chamados para quê? Se não para sermos discípulos do Senhor. E para viver para o Senhor, e para ser do Senhor. Então, olhando um pouco sobre isso, eu queria tratar com os irmãos de umas partes não tão legais ou tão agradáveis desse capítulo. Porque poderíamos falar de muita coisa, do chamado do Senhor, né, das instruções, da admoestação, mas eu queria falar dos estímulos e das dificuldades, ou seja, essas duas partes que nós lemos aí, do 24 ao 33 os estímulos, do 34 ao 39 as dificuldades, e pensar com os irmãos sobre esse tema. Vamos falar todos juntos? Chamados pelo Senhor para gastar a vida. Mais uma vez todos juntos, vamos lá? Chamados pelo Senhor para gastar a vida. Mateus gasta o capítulo 10 inteiro falando sobre os discípulos do Senhor e mostrando aquilo que era o cerne do que o Messias que havia de vir e que estava ali, estava chamando esses seus discípulos. Ele não chamou discípulos para simplesmente segui-lo à caminhada, mas para segui-lo de uma forma diferente. O desafio que o Senhor traz às pessoas aqui, que Jesus traz a essas pessoas em todo esse capítulo, aos seus discípulos, é chamando eles para gastar a vida deles para um propósito maior, para o propósito dele, para o propósito que o Messias que havia de vir veio, trouxe a eles. Então o desafio é de viver ou de gastar a nossa vida para o Senhor. Gastar a nossa vida para o Senhor. Primeira coisa que nós temos que pensar é que nós somos chamados pelo Senhor a gastar nossa vida com Cristo. A gastar nossa vida com Cristo. Olha o versículo 37. Vamos todos juntos? Quem ama... Vamos todos juntos. Quem fechou o celular, desligou, tal, liga de novo, né, o tablet, etc., o notebook, ou a Bíblia, aqueles que ainda trazem, vamos lá, todos juntos. Quem ama,
mais do que a mim, não é digno de mim. É um desafio de relacionamento, queridos. Pensem comigo. O Senhor, Ele desafia-nos a gastar a nossa vida com Ele, com Cristo, se relacionando com Ele, dando tempo a Ele, Eu não sei quantos aqui ainda estão na fase de namoro, né, mesmo depois de casados, mas lembrar o início do namoro, 40 anos atrás, né, Adriana? Há 40 anos atrás, como é que foi? Você pensa bem que no namoro é uma coisa interessante para pensarmos sobre isso, esse relacionamento. Porque no namoro a gente quer que a pessoa amada, a pessoa que nós amamos, que nós desejamos, que ela tenha todo o tempo do mundo para nós. E aí ele não pode dar tempo para a mãe, para o pai, né? Não pode dar tempo para ninguém, para os amigos, porque o tempo tem que ser nosso. O tempo tem que ser nosso. Isso é um desejo de relacionar-se, de estar perto, de estar próximo. E o desejo do Senhor e o chamado do Senhor para nossas vidas não é para ter uma vida superficial diante dEle, mas é para ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Não basta apenas estar na igreja aos domingos, não basta apenas participar de grupos pequenos na igreja, grupos familiares, de discipulados, seja o que for. Precisamos ter um relacionamento com o próprio Deus, um relacionamento com o nosso Senhor. Senão a vida se torna superficial. E se pensarmos nisso, o objetivo dele, o desejo dele, é que a gente esteja com ele. E o Verbo se fez carne e habitou? E habitou? Entre nós. Queridos, o Senhor, que estava lá na sua glória, veio se relacionar conosco, veio para pagar um preço e nesse espaço de tempo até os 33 anos, se relacionar dos 30 aos 33 com os seus discípulos. Relacionamento. Pessoas que vão à igreja, que estão na igreja, que participam de muitas coisas da igreja, mas que não sabem mais abrir a Bíblia na sua casa e orar com o Senhor e falar com o Senhor. Porque não tem mais relacionamento com Deus. Porque não sabe o que é relacionar-se com o Senhor. João capítulo 15, o que é que diz? Eu não chamo mais de servos, né? Eu chamo você de quê? De amigos. Porque os servos, os serviçais, eles não sabem o que é que o Senhor faz, ou o que está no coração dele, mas os amigos sabem. Relacionamento, estamos juntos, unidos, participando de algo. Chamados pelo Senhor para gastar uma vida inteira se relacionando com Ele, sendo dele por completo, vivendo uma vida viva diante do Senhor e não apenas na fachada e superficialidade. Cada vez mais as igrejas estão ficando vazias e mesmo os que estão ficando na igreja são vazios de uma vida com o Senhor, de um determinar-se em se relacionar com o Senhor. Porque as coisas desse mundo tiraram de nós o nosso amor para com Deus. Porque as questões desse mundo tiraram de nós o foco de uma vida de relacionamento com o nosso Senhor. Mateus 26, 38, quando o Senhor está no Getsêmani, ele diz o que para os seus discípulos quando ele vai orar? Chega lá e começa o momento dele de relacionar-se com o Pai, e quando ele volta para ver os seus discípulos que estavam lá na vigília santa, todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Olha só como era importante esse momento na vida dos discípulos. Jesus estava prestes a ser entregue, a começar a via crucis, a passar por todo o sofrimento. E aí ele volta para os seus discípulos e diz, nem uma hora, não era muito tempo não, queridos, nem uma hora, vocês podeis orar comigo, estar comigo em oração. Nem uma hora.
A gente faz uma vigília de oração aqui às sextas-feiras, com a direção da SAF, né? Começa às 9 e vai até às 11. Quando a gente abre o olho, já está 11 horas. Fala, gente, mas parece que a gente reuniu para fazer uma oraçãozinha e ir embora já, né? Porque acabou. E aí ele diz, nem uma hora vocês podem orar comigo. Cadê o relacionamento de vocês? Cadê a preocupação de vocês com a outra pessoa que vai passar por um momento difícil agora? Cadê o relacionamento? Era um momento difícil na vida de Cristo. Ele ia começar um momento difícil, uma caminhada difícil. Ao ponto de falar, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E os discípulos estavam lá, sem se relacionar e participar do momento tão importante na vida de Jesus. Nós nos relacionamos com Cristo. Nós temos relacionamento com o nosso Senhor. Ou nós estamos mais preocupados com as nossas dificuldades nesse mundo, com as tempestades que a vida joga, o que aparece sobre nós, com as nossas dificuldades financeiras, com as nossas dificuldades com os nossos filhos. Nada disso pode tirar de nós o relacionamento com o Senhor. O que é que ele diz? Versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que? Não é digno de mim. Aí agora quem é pai aqui, mãe, pensa aí. Seu filho, seu tesouro. Mas se você amar a ele ou a ela mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Você precisa ter vida com Deus. Se os teus filhos tiram a tua vida com Deus, o teu tempo para viver com Deus, o teu tempo para ser de Deus e viver para o Senhor, então há algo de muito errado na tua vida. Se o teu cônjuge tira o teu tempo de Deus e o teu tempo de se relacionar com Deus e de ser de Deus, há algo de errado na tua vida. Porque você não é digno do Senhor. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Se o teu trabalho tem tirado o teu tempo de Deus, você não está sendo digno de Deus. Eu fui chamado para viver uma vida de relacionamento com Cristo, uma vida com Ele, uma vida junto dEle, uma vida andando com Ele, aprendendo com Ele, vivendo com Ele, de relacionamento com o nosso Deus. Mas também precisamos entender que nós somos chamados pelo Senhor a gastar nossa vida como Cristo. Com Cristo, como Cristo. Como Cristo. No exemplo do Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Versículo 37 diz que se amarmos mais familiares do que a Deus, não somos dignos dele. O 38 diz, todos juntos, vamos lá? E quem fechou, abre aí de novo, vamos juntos, vamos lá? E quem aquele que não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Aquele que não segue o meu exemplo, aquele que não vem para viver como eu vivi, ele não é digno de mim. Queridos, isso é sério e muito interessante para as nossas vidas, porque não é simplesmente viver para Deus e estar na igreja. Nós tivemos hoje um almoço abençoado ali na igreja Maranata, a SAF da nossa igreja estava lá fazendo almoço junto com as pessoas da igreja. Um cenário muito bonito, muito bem organizado, tudo lindo. Mas se as pessoas que estiveram ali e que fizeram tudo aquilo ali não tiveram a vida aos modos do Senhor, de que valeu tudo isso? Nós somos chamados para seguir o exemplo do Senhor, aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas. E se pensarmos bem sobre tudo isso, é o desafio do compromisso de parecer-se com Ele, como esses textos da palavra vão trazer para nós. Primeiro diz lá, João 13:15, todos juntos, vamos lá? Porque o Senhor está dizendo, como eu dei o exemplo, eu quero que vocês também vivam. Viver como eu. Pegar a sua cruz e vir após mim.
andar de uma forma que eu mostrei para vocês. Não é simplesmente um Senhor que trouxe uma lei e disse, façam desse jeito, mas não. Ele fez, Ele mostrou, Ele sofreu, Ele esteve entre nós, para entendermos como tem que ser a nossa vida. E muitas vezes, queridos, nós não temos nem um pouco de disposição para ser como Cristo. Nós queremos estar no conforto da nossa vida e simplesmente dizer, nos abençoe, Senhor. Eu tomo posse em nome de Jesus das bênçãos maravilhosas do Senhor. Mas eu não tomo posse de viver um exemplo como exemplo de Cristo. Outro texto diz, Filipenses 2,5, todos juntos, vamos lá? Pensem como Jesus. Tome a sua cruz. Para de viver a vida, porque você foi chamado para gastar a tua vida como Jesus gastou. Então agora eu vou sair do meu emprego, vou ficar só evangelizando. Não, amado, não está dizendo isso não. Por favor. Somos um pouquinho mais inteligentes do que isso. Nós somos chamados para no meio de tudo que nós fazemos, porque foi Deus que nos deu. O emprego bom que você tem foi Deus que te deu. O ruim também. Ele deu todas as coisas. Ele que te deu, que te proporcionou, que te abençoou. E no meio de tudo isso, há um propósito do Senhor maior para a sua vida. Você tem que aprender a olhar a tua vida e dizer, eu preciso viver como Jesus viveu. Pensar como Ele pensou. E aí você pode dizer assim, mas como que eu faço isso? Amado, tem um livro aqui que fala da vida dele, sabe? Diz tudo que ele desejava, como é que tinha que ser. É só ler, né? Não sei se é difícil, mas é bom. 1 Tessalonicenses 1,6, todos juntos, vamos lá? Você pode dizer, mas como que eu vou ser imitador do Senhor? Como que eu vou viver igual a Cristo se eu vivo tanta tribulação nessa vida? Oh, coitadinho que sou, é porque o Senhor não conhece a minha história, é porque você não sabe o sofrimento que passo. Olha só, queridos, Paulo escreve para os Tessalonicenses e diz assim, e vós vos tornades imitadores do nossos e do Senhor, tendo recebido palavra onde? No meio de tribulações. Os Tessalonicenses não estavam vivendo uma vida tranquila não, que por isso eles pareciam com Cristo. Não, queridos. Eles estavam vivendo a vida de tribulação. E mesmo com toda a dificuldade da vida, eles se tornaram parecidos com o Senhor, vivendo o exemplo do Senhor. Não podemos deixar que as dificuldades dessa vida nos façam baixar a cabeça e esquecer o propósito maior dela. O propósito maior da vida é gastar a vida com Cristo e como Cristo, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso ser assim, eu preciso viver assim. 1 João 4,17, agora ficou pequeno, hein? Todos juntos, dá para ler daí? Vamos lá? Dessa forma... Nesse mundo, somos como Ele. Somos como Ele. Pergunta simples, básica, bem básica. Será que de fato nós somos como o Senhor Jesus? Nós somos chamados para isso, querido. Para nos relacionar com Ele e para ser imitadores de Cristo. Você tem imitado ao Senhor? As tuas ações demonstram que você é um servo que imita o seu Senhor. A tua fala, o teu linguajar, o teu proceder, o teu julgamento é igual ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se não é, meu querido, então existe algo de errado na nossa vida e nós queremos viver simplesmente de grandes coisas, de momentos de alegria. A igreja de Cristo está atrás cada vez mais de grandes programações, porque enche a igreja e todo mundo enxerga e fala assim, ô bênção! Mas relacionamento com Deus tem sido difícil de encontrar.
Uma vida dedicada para mudar diante do Senhor as coisas erradas tem sido difícil de encontrar. E aqui a gente não está dizendo que eventos grandes são errados, a gente está dizendo que é errado quando se faz apenas eles. E esquece de uma transformação de vida e de viver uma vida que imite a Cristo, que seja como o Senhor, que viva o espelho do Senhor, deixando as misérias da vida e vivendo cada vez mais. Todo o capítulo 9, se você voltar uma folha aí na sua Bíblia, todo o capítulo 9, ele vai falar sobre o exemplo do Senhor. E ele vai mostrar no versículo 1 a 8 do capítulo 9 o quanto que o Senhor viveu não para a glória sua, mas para glorificar o Pai. No versículo 8 do capítulo 9 ele diz assim: vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. O entendimento do coração do Senhor, que a sua vida aqui, o seu ministério aqui, e o foco da vida dele aqui, era para viver para que houvesse a glorificação do nome de Deus. Nem sempre nós somos como Jesus, porque muitas vezes na nossa vida, nós fazemos um esforço imenso por cada coisa, mas nós queremos que a glória seja nossa, que a gente apareça. Porque se a gente disser algo que foi feito e não disser o nome do santo, o santo fica triste, porque ele tem que aparecer. E nem sempre, querido, nós entendemos o que é viver para a glória de Deus. Ele também amou os pecadores. Do versículo 9, do capítulo 9, verso 9 ao 13, vai mostrar ele vivendo no meio, ou simplesmente indo onde ninguém queria, comendo com os pecadores. Comendo com os pecadores. Será que nós somos assim? Vamos voltar um pouco mais e descer um pouquinho mais. Será que a igreja presbiteriana da Vila Moraes é assim? Será que nós de fato somos dessa forma? Nós somos sim, nós queremos os pecadores no nosso meio, como nós também somos. Nós queremos viver para glorificar a Deus, nós queremos proclamar o Evangelho de Cristo. Querido, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque quando o pecador entra porta dentro, muitas vezes, a primeira coisa que a gente faz é acusar ele. E já ter um receio com relação à pessoa dele. Porque ele é muito miserável para estar no nosso meio. Será que a gente vive uma vida como Cristo? Será que nós vivemos uma vida como Cristo? A igreja precisa se envolver com a ação social, louvado seja Deus, precisa mesmo. Então vamos pensar nos mais pobres, que nós também não somos ricos, mas vamos pensar nos mais pobres, amém, louvado seja Deus. Vamos abençoar os mais pobres, amém, louvado seja Deus. Como que nós vamos fazer isso? Vamos fazer umas quentinhas e levar para eles lá, né? Bênção de Deus, louvado seja Deus. O que é que nós vamos fazer mais? Nós vamos pegar umas roupas e levar para eles lá. Que bênção de Deus, louvado seja Deus. Desde que a gente vá deixar com eles lá. Mas o nosso coração tem que ser: Senhor, dá a graça de estarmos no meio deles e que o Senhor converta-os e que eles estejam no nosso meio e que nós possamos trazê-los para aqui. Pessoas necessitadas não só na questão material, mas principalmente na questão espiritual. Nós queremos fazer mega eventos, nós queremos ir para o sertão nordestino, desde que a gente chega lá e solta a farinha para todo mundo. E depois a gente vem para o nosso lar e senta na nossa cama confortável e não faz mais nada por eles. Mas foi bom demais. A experiência foi uma bênção para a nossa vida. Porque eu fui lá e vi a miséria do mundo. Porque eu chorei muito com isso tudo. Mas eu não faço mais nada depois disso. Será que Jesus foi assim, queridos? Será que Jesus foi assim? Precisamos ser mais cristãos e entender que fomos chamados para gastar nossa vida para Deus, com Cristo, como Cristo. E por último, nós temos que pensar
que nós somos chamados para gastar nossa vida para Cristo. Amém? Para Cristo. Eu preciso entender a missão de Deus. Se você olhar o capítulo 10 inteiro, que nós lemos apenas do versículo 24 ao 39, nós vamos perceber os estímulos que o Senhor traz para uma vida com Ele, como Ele e para Ele. Versículo 39 diz o quê? Todos juntos. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por mim, minha causa, achá-la-á. Achá-la-á. Versículo 25, ele diz: basta aos discípulos ser como seu mestre. 26, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser velado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, falai do Evangelho de Cristo, falai de tudo o que eu tenho dito para vós. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Muda o foco da vida. Chamados a gastar uma vida para Cristo, entendendo a missão da igreja, a missão que o Senhor Jesus nos entregou. Eu preciso falar do Evangelho de Cristo, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, mas eu preciso amar as pessoas como se fosse a mim mesmo. Eu preciso viver a missão de pregar o Evangelho, de cuidar dos pobres, de simplesmente me envolver em tudo aquilo que é necessário nessa vida. Ontem eu fui fazer uma visita à mãe da Ilma, membro aqui da nossa igreja, a Ilma. A mãe dela no Araújo Jorge, internada com câncer na garganta e já tinha metástase no pulmão. E fui fazer uma visita para ela. Ela disse: pastor, o senhor vem, mas já vem preparado, porque tem hora que ela não está conhecendo ninguém. Tem hora que ela está dizendo que eu estou querendo matar ela, por isso que eu trouxe ela para cá, para dar uns remédios para ela morrer. Então a mente já está começando assim, meio... E aí quando eu cheguei para a visita na porta, aí uma com todo cuidado, todo mundo conhece ela, né? Primeiro fez aquela, né, pré-visita, já viu falar? O pastor está chegando, então eu vou lá fora conversar um pouco com ele, para preparar ele, para depois ele entrar. E aí começou a conversar comigo, tal, que bom. Quando eu entrei na porta, a mãe dela falou assim: o senhor veio me visitar, hein? Aí começamos a conversar, ela começou a rir, eu não tinha nenhum traço. E a irmã falou: uai, mas nesse tanto ela não estava conhecendo ninguém, estava falando um monte de coisa aqui. E aí começamos a conversar, mas queridos, quando eu olhei ao redor, que são vários leitos, no mesmo quarto imenso, eu comecei a ver a dificuldade de outros familiares que estavam lá. Porque nós oramos pela mãe da Ilma. Porque nós oramos por muitos nossos. A Flavinha, né, das Gêmeas, Ana Flávia, que está lá internada também, na UTI. Mas é muita miséria do ser humano que sofre, não só com a questão física de pobreza, mas também famílias que estão cada vez mais dissipadas da dor e do sofrimento, porque têm na sua vida pessoas com doenças gravíssimas. E eu fiquei olhando outras famílias que estavam do lado, e uma senhora que gemia o tempo inteiro de dor, à base de morfina, à base de um monte de remédio, e sentindo dor. E a família desesperada do lado, do outro lado mais um, do outro, e você passa no corredor e vê mais outros, você fala: Deus, misericórdia! Onde está a igreja de Cristo que precisava se levantar? E alguém disse assim: o pastor tem que visitar mais. Há uma diferença entre o membro e o discípulo de Cristo. O membro da igreja, ele quer que o pastor visite. O discípulo do Senhor, ele visita, junto com o pastor, junto com todo mundo que faz parte do corpo.
Quanto tempo você tem na sua vida, meu querido? Você poder se dedicar a outras questões envolvendo a missão de Deus nesse mundo, pessoas que estão necessitadas, precisando de uma palavra de Deus, precisando de alguém que diga assim: há esperança, se não nessa vida, na eterna. Pessoas que estão sofrendo, precisando de alguém que fale de Deus para elas. Nós somos chamados para viver para Ele, entendendo a missão dEle, proclamando o nome dEle e dedicados cada vez mais a ser cheio do Espírito Santo de Deus, que nos incomoda. Um dia eu escutei uma pregação, não lembro direito se foi o Nicodemos ou se foi o Hernandes Dias Lopes. A gente escuta muito. Como diz um pastor amigo meu lá da Bahia, né? Ele chegou para mim e falou assim: você conhece os meus copastores? E ele está numa igreja pequenininha lá na Bahia. Eu falei: uai, mas eu pensei que lá era só você. Ele: não. Eu tenho uns copastores lá, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. É os livros que eu leio, as pregações que eu vou, né, absorvendo, e eles me copastoreiam, que aí eu vou fazendo também para o povo. Eu não lembro qual dos dois que estava falando sobre a questão do Espírito Santo, se bem que o Nicodemos falou, né, o Augusto Nicodemos falou agora nesse seminário teológico que teve lá no Seminário Presbiteriano Brasil Central sobre Calvino e o Espírito Santo, né? E disse, olha, eu achei interessante que foi um parênteses no meio de toda a exploração. Ele disse assim: você sabia que quando o crente, o cristão, ele está insensível às questões do reino e ao que está ao seu redor, é porque ele está vazio do Espírito Santo. Não no sentido de estar sem ele, mas a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. E não quer dizer que tem hora também que você pode não estar tão cheio. Tem hora que a gente pode não estar tão cheio do Espírito. E aí a insensibilidade com relação à missão de Deus para a nossa vida, ao envolvimento às pessoas que nos rodeiam, ao ato de ser exemplo de Deus para tantas questões, nos faz estar inertes, sem fazer nada, vivendo a nossa vidinha, ganhando apenas a nossa vidinha. Que tenhamos cuidado. Todos juntos, vamos lá, Filipenses 1:21, vamos lá? Porquanto... Será que é mesmo? Vamos ler mais uma vez? Mais forte, acorda aí todo mundo, vamos lá? Porquanto... Será que é mesmo? Será que é mesmo? Você já parou para pensar se seu viver é Cristo? Se você colocar uma folha em frente de você, 2 folhas, pegar uma caneta e colocar aqui, viver em prol de Cristo, e na outra folha colocar, viver em prol de mim mesmo, e você olhar todas as suas ações da tua vida, você vai colocar, será que você vai colocar mais no viver para Cristo? No viver o modelo de Cristo? Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem ganhar a sua vida, quem tiver tudo de bom nessa vida, as melhores coisas dessa vida, mas não viver para Deus, toda a vida. Aqueles que perdem a vida por minha causa, achá-la. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem disse isso foi alguém que de fato é atestado, comprovado, de que fez de fato, viveu, sofreu para Cristo, por Cristo e com Cristo, como Cristo. Tenha mais relacionamento com Deus, viva na dedicação de ser um discípulo de Cristo, viva para Deus e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Tenha muito cuidado, queridos, para você não chegar ao final da tua vida e olhar para trás e ver que você viveu muito mais para você mesmo, muito mais em busca dos teus próprios objetivos, do que o objetivo que Deus tem para a tua vida. Essa vida, Ele nos chamou para viver com Ele, como Ele,
e para Ele. Se não for assim, tem alguma coisa de errado. Se os nossos netos forem melhores para nós do que o tempo que temos que gastar com Deus, o tempo com eles, se o tempo que gastamos com os nossos filhos forem melhores do que o tempo que nós gastamos com Deus, o tempo com a nossa família for melhor do que o tempo que nós gastamos com Deus, tem alguma coisa de errado na nossa vida. Tem alguma coisa de errado na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Lutem, lutem sempre até cordeiros se tornarem leões. O chamado de Deus é diferente. Já viu? O Senhor nos chama para sermos cordeiros o tempo inteiro. Nós nunca vamos ser leões, porque nós temos aquele que é o leão de Judá, aquele que cuida de nós, aquele que é sobre nossas vidas. Nós não podemos e nem precisamos lutar para ser como Deus, mas muitas vezes nós tiramos o lugar de Deus na nossa vida e queremos ser os leões, aqueles que vão resolver a vida, aqueles que vão lutar e vão conseguir, porque nós somos bons, porque nós vamos lutar de cabeça erguida, motivados e vamos vencer nessa vida. Não é assim não, querido. Você vai lutar de cabeça erguida, mas a vitória só tem um que dá. A porta aberta só tem um que abre. A vitória, o sucesso só tem um que pode te dar. Então não adianta lutar à toa. Lutem, 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 como cordeiros, como pessoas no aprisco do Senhor, que tem um leão que nos protege e nos livra de todo o lobo dessa vida em nome de Jesus. Amém?